Irmãos, sem perca de tempo, irmãos, pegue a sua Bíblia e abrem no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Segundo Timóteo, capítulo 4. Eu gostaria de a total atenção dos irmãos nesse momento agora, porque essa mensagem é de grande importância para a igreja dos nossos tempos. Então eu gostaria que você focasse nessa mensagem com todo o seu coração. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 4, que nos diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redáguas, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão, nos seus ouvidos amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Amém? Fecha a tua Bíblia, irmãos. Amados irmãos, se tem, eu não quero nessa noite aqui fazer a exposição de versículos por versículos desse texto, mas eu quero focar aqui com os irmãos nesta noite o versículo 3 e o versículo 4, que nos diz assim: porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e desviarão o seu ouvido da verdade, voltando a fábulas. Quero dar uma palavra em cima desses dois versículos para a igreja nessa noite. Eu confesso que eu gostaria de estar aqui dizendo para os irmãos nesse momento que Deus vai abrir portas onde não há portas, caminhos onde não há caminhos. Deus tem poder para isso. Entenda, Deus tem poder para isso. Mas essa mensagem que eu quero trazer aqui, entre esses 10, 15 minutos com os irmãos aqui, é de grandíssima importância para a nossa vida espiritual. E eu gostaria da sua atenção nesse momento a essa mensagem aqui. Bom, irmãos, o tema desta mensagem que eu quero pôr é sobre sã doutrina. Isso é, doutrinas saudáveis. Saudáveis para a igreja, saudáveis para o povo de Deus. E é sobre esse tema que eu quero expor aqui para os irmãos neste momento aqui. Bom, talvez alguns irmãos possam estar dizendo nesse momento: Pastor Alexandre, o que é sã doutrina? Qual o significado dessa palavra, Pastor Alexandre? Eu não entendo muito. Eu quero explicar para você aqui. Pegue a sua Bíblia, irmãos, e abre ela no livro de Mateus, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 15 e 17. Eu quero ser aqui nessa noite nítido com vocês dentro desta palavra. Quem achar, irmãos, por favor, me ajude e faz a leitura para mim. Alto. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 15 e 17.
Amém. Então os irmãos entenderam? Está aí uma das doutrinas bíblicas sagradas. Jesus se revelando Filho de Deus. Está aí uma das doutrinas das Escrituras Sagradas, que em hipótese alguma pode ser distorcida. Está aí uma verdade absoluta. Não há duas verdades. Há uma verdade absoluta aí. Jesus, ele se declarando Filho de Deus. Então essa doutrina, ela é tanto aqui na América do Sul, América do Norte, Ásia, em qualquer lugar deste mundo, Jesus é proclamado e deve ser ensinado como Filho de Deus. Está aí uma das doutrinas das Escrituras Sagradas que devemos acreditar. E a Bíblia, há diversas outras doutrinas bíblicas. Se nós pegarmos o livro de Gênesis, já começa dizendo e falando sobre Deus, numa ordem sistemática. Isso é, está lá a doutrina de Deus. Depois, nós vamos ver no livro de Gênesis, o Espírito pairava sobre está aí a doutrina do Espírito Santo de Deus. Mais adiante ainda, e Deus diz que haja sol, que haja terra, está aí a doutrina da criação. Entenda, não é a doutrina da evolução, mas sim da criação. E Deus fez o homem e a mulher, a doutrina do homem, a doutrina. E depois nós vemos ali Adão e Eva comendo do fruto, está ali a doutrina do pecado. Então, irmãos, entendo, está aí as doutrinas que devem ser pregadas e ensinadas dentro das igrejas, em cima desses púlpitos. Por quê, irmãos? Eu estou trazendo sobre isso aqui. Porque essas doutrinas estão virando mico-leão dourado. Aí você me pergunta, pastor Alexandre, agora eu não entendi nada mesmo. O que é mico? Por que mico-leão dourado? Está a raridade em cima dos púlpitos das igrejas, a pregarem essas doutrinas. Está difícil ouvir essas doutrinas em cima dos púlpitos das igrejas. Quando eu falo da igreja, irmãos, não estou dizendo sobre a igreja Cidade de Paz, mas a comunidade evangélica ao todo. Bom, irmãos, igrejas, irmãos, que não é pregada essas doutrinas, que não é ensinada essas doutrinas em cima dos seus púlpitos, são igrejas doentes, são igrejas raquíticos, são igrejas enfermas, são igrejas que estão na UTI. E essas doutrinas jamais podem deixar de ser pregadas em cima dos púlpitos das igrejas de Cristo. Jamais. Bom, e essas igrejas que não são pregadas, as doutrinas que não são ensinadas, as doutrinas de Cristo, quando nós abrimos as redes sociais, nós se assustamos. Ou então, quando vamos em algumas igrejas ouvir a palavra, aí que nós vamos ver como se encontram as igrejas. Abre a sua Bíblia, irmãos, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14. Por favor, me ajudem. Hoje eu vim sem óculos e para me enxergar é só por Deus.
Efésios, capítulo 4, versículo 14. Quem achar pode fazer a leitura para mim, por favor. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Então, irmãos, a igreja que não é ensinada as doutrinas de Cristo, elas são levadas por qualquer vento de doutrina. Hoje nós abrimos as redes sociais, nós vemos lá a unção do cuspe. Hoje nós abrimos as redes sociais, nós vemos a unção da marreta. Um camarada quebrando o púlpito com a marreta. Hoje quando nós abrimos as redes sociais, nós vemos a unção do riso. Vemos a unção lá da metralhadora. Vemos a unção lá de um cara que enche a boca d'água e sai cuspindo na igreja. Isso é fogo estranho dentro da igreja de Deus. E é preciso ser apagado com as doutrinas de Cristo. Bom, vemos diversas unções aparecendo que não sei de onde vêm. Mas elas precisam ser apagadas pelo poder da palavra de Deus. E a igreja precisa sim se enquadrar e estudar, meditar nas doutrinas de Cristo, para que não venham ser levadas por ventos de doutrinas. Bom, e eu quero dizer que quando nós se tratamos desses temas bíblicos sobre doutrina, não é fácil. Está aqui os líderes. Quando nós pensamos em trazer um tema como salvação, novo nascimento para a igreja, não é fácil porque não são temas atrativos para a igreja nesses últimos dias. Porque o que nós estamos vendo em cima dos púlpitos são mais ali historinhas da carotica. São mensagens de triunfalismo. São mensagens de triunfalismo, de confissões positivas, mas nunca do céu.